o livro Morte e Libertação é pelo Espírito de André Luiz. Então, o que eu vou ler, a página é sobre dor e sofrimento, mestres da evolução. Permanece ainda o desconhecimento acerca da real motivação da dor e do sofrimento. A dor, sublime mestra, é sempre repudiada. Quanto mais a humanidade foge da dor, mais a encontra. E o motivo é muito simples, se chama foco. Quando focalizamos algo, seja com a intenção que for, nós o atraímos. É necessário que todos aprendam definitivamente a controlar os seus pensamentos. A vigilância permanente é a chave. Vigiar os pensamentos significa, em parte, controlar as emoções prejudiciais através do uso da razão. Quando racionalizamos aquilo que nos afeta, corrigimos a nossa tendência em criar dor e sofrimento. Damos outro foco ao problema. O conhecimento da doutrina espírita auxilia muito no processo de racionalização, pois dá suporte à mudança de foco. Deixamos de considerar a dor como inimiga e passamos a enxergá-la como uma aliada. A luz necessária a nos indicar o caminho da mudança. Mudamos o foco. O processo é muito simples. Focalizemos a solução e ela há de aparecer. Focalizemos a dor e ela há de permanecer. É triste constatar que muitos irmãos ainda permanecem infinitamente na dor, recusando-se a aceitar sua própria responsabilidade por sua desgraça. Passam, por vezes, milênios no sofrimento intenso. São almas ignorantes, cuja luz ainda não aflorou. Não compreendem a dor e seu papel curativo. Quanto mais focam o sofrimento, mais o atraem para si. Muitas dessas almas, inclusive, se comprazem na dor e no sofrimento atroz. Muitas das quais ainda não despertaram sua luz. No entanto, também muitas que obscureceram suas próprias luzes, na incompreensão e na revolta. Estas são as que mais sofrem. Apenas o arrependimento sincero é capaz de livrá-las do sofrimento. Toda dor guarda a chave da libertação, através da busca para a solução de um determinado problema, encontramos a chave que nos liberta a alma. A lição é aprendida e assimilada. Crescemos, amadurecemos, aprendemos e mais vitória é alcançada e acreditada ao nosso salto eterno. Falei. Graças a Deus. Muito boa página. Zenite, você pode, por gentileza, fazer a prece? Amado Mestre Jesus, guias espirituais, mentores de nossa vida, de nossa Deus Pai de infinita misericórdia. Aqui estamos, Senhor, todos nós unidos, Senhor, em espírito e em coração, para poder, Senhor, falar através da doutrina espírita, ó Pai, sobre viver dignamente. Esse espírito amigo que nos ajuda a tantos. E assim, Pai, nesta hora infinita, a tua misericórdia recaia sobre todos nós, encarnados e desencarnados. A todos nós, povos brasileiros, Senhor, que estamos junto com a humanidade passando por essa epidemia. Mas que sabemos, Senhor, conforme a bela página de abertura, que nos responde a todas as nossas interrogações, através, Senhor, da dor, do sofrimento. Que tenhamos, Pai, fé e esperança no porvir, dessa dor corretiva que nós estamos passando. Mas que agora também, Senhor, também aqueles irmãos acidentados, Senhor,
mais de 20 carros engavetados com vítimas, Senhor, feridos. E agora, há pouco em Beirute, Senhor, aquela explosão, tudo que está acontecendo, Senhor, que terroriza os nossos olhos, mas que sabemos, Senhor, que nada acontece, Senhor, sem a permissão do nosso Pai maior. Que estamos vivendo num momento de corrigenda, mas que devemos orar por esses nossos irmãos que partem de maneira tão trágica, Senhor, por esses nossos irmãos que sofrem, por todos nós que estamos nos ajustando, Senhor, nesse planeta de prova e expiações. Obrigado, Jesus, por essa tarde. A certeza que cada um de nós, que aqui nos encontramos, Senhor, nós somos uma fonte de vibração e de luz e de conforto para tantos na nossa humanidade. Envolva, Senhor, a nossa humanidade sofredora. E aonde houver dor e sofrimento, a tua misericórdia se faça presente. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga Zenite, gente, boa tarde a todos. Essa é a Zenite Soares. Ela é vice-presidente do Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes. Hoje ela está aqui para falar do Dr. Bezerra, no seu aspecto. Mostra para eles o seu livro. Bom, gente, eu vou mostrar através de compartilhamento com a nossa irmã Marisa. Antes da gente começar, eu só queria falar o seguinte. Marisa é uma pessoa muito amada, muito querida no Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes. Uma companheira, não só palestrante, mas amiga da casa. Nos nossos intercâmbios espirituais, nas nossas lutas diárias, a gente está juntinho. E eu sei também que muitas pessoas que estão hoje aí presentes compartilham conosco, né, Marisa? Nos trabalhos espirituais, a gente com o nominho para cá, com enfermidade para ali e para cá, e a gente nós vamos nos ajustando cada vez mais. Então, Marisa é muito singular na Casa de Bezerra. E a Marisa, ela esteve no lançamento desse livro. Então, ela acompanha a nossa história, né? Então, eu sou muito grata por essa oportunidade, mas estou mais grata ainda de compartilhar com vocês, né? Então, agora eu estou conhecendo o rostinho de cada um, porque até então estava anonimato, mas que eu já tinha um carinho muito grande. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Te amo. Posso compartilhar? Vamos abrir para a gente ir se harmonizando. Abre a primeira página do slide aí. F5, Matheus? Mas aqui na página está fácil não ver. Olha, bom, aí está o livro Entre o Individual e o Coletivo, a trajetória política de Bezerra de Menezes, né? Eu como autora. E pode passar outra, Marisa, que eu vou falando. E o que acontece? Esse livro, ele não foi premeditado, não. Espera aí um pouquinho. Espera aí. Luciano, me ajuda aqui. É só você ir na apresentação do slide, lá em cima. A partir de arquivo, vai até a apresentação do slide. Vai para a direita. Vai indo para a direita. Não. Vai para a direita, aí mesmo. Segue, foi muito. Volta para a esquerda, devagarzinho. Aí, isso. Lá à esquerda novamente, do começo. Não, embaixo, do começo. Isso, perfeito. Clica. Muito obrigada. Ok. Aí a próxima página, né? Esse aqui. Bom, pode falar? Pode. Essa é a capa do livro, né? Zenite, a gente está tendo um problema com o seu áudio. Tem que ter o meu áudio. Pronto, agora eu estou escutando. Fala. Ah, eu fiquei mais perto. Era o meu que estava aberto, abriu aberto, entrou aberto. Isso, pode falar, Zenite, desculpa. Nada, a gente sabe que é assim mesmo. Então,
Então, a Marisa esteve presente conosco, compartilhou conosco esse momento de felicidade, mas esse livro ele não foi premeditado, né? Eu parei, vou escrever um livro, não foi isso que aconteceu. Aconteceu que foi o trabalho do meu curso de História, finalizando, e a gente chegou a essa conclusão que não teria outro tema a falar do que não fosse Bezerra. Tive umas Ô, Zenite, só um momentinho. Faz um favor para a gente, desliga seu vídeo, porque o teu som está picotando muito. Quando a gente desliga o vídeo, ele fica mais puro. Vamos tentar para ver se você acerta melhor. Tá. Pode desligar seu vídeo, mas o som nós estamos escutando. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, o que acontece? Aí, esse livro ele foi o resultado da minha monografia do curso de História, né? E ele calhou da banca sugerir a questão do livro e a gente teve um apoio muito grande e o livro saiu. Passa de novo. A gente acabar a apresentação do livro. A outra página. Então, para ir adiantando, a gente teve um apoio do laboratório, a parceria, né, cultural do Vitor Far e do Instituto Vivo. E esse livro ele também está em braille na Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro, aonde foi o lançamento. E nós tivemos também, pode passar, Marisa, a questão das apresentações, né, da nossa irmã Maria Helena, que está presente, e ali ela relata as dificuldades que houve. E na segunda, o nosso saudoso, né, vice-presidente na época da Rádio Rio de Janeiro, o nosso irmão Gerson Simões, que me deu todo o apoio na divulgação e em tudo. E na contracapa, o Rodrigo Farias, que realmente tem uns dizeres que não tem nessa apresentação, mas de repente eu possa falar o que ele escreveu nessa contracapa. E aí nós vamos falar desse livro, porque é um tema tão atual que a gente está vivendo hoje. Embora, né, Bezerra, na vivência de 1853, quando ele entrou na política, 1861, até ele se desligar. Então, o que ele escreveu, o que ele fez, está tudo narrado nos dias de hoje. É uma coisa assim, surpreendente. Essa página daí foi uma homenagem que a Folha da Câmara fez aqui no Rio de Janeiro para ele, mas pode passar para a gente só uma apresentação, né? Bom, isso também pode passar, Marisa, porque isso eu posso falar no final. Pode também? Porque é a continuação. Bom, então vamos falar, para que depois a gente possa interagir, entendeu? Tá bom. Voltar lá nessa página que foi uma homenagem de Arthur de Azevedo quando o Bezerra desencarnou. Porque Bezerra, enquanto político, ele foi muito perseguido, né? Então, depois, né, do desencarne dele, né, não se provou nada ao contrário, né? E hoje ele é esse ícone do movimento espírita para nós. Bom, então Bezerra de Menezes, quando ele entrou na política, né, tudo que tem nesse livro é o primeiro discurso dele, esses pedacinhos que eu coloco, e dentro, para você ver o que é um espírito, vamos dizer assim, com a visão de futuro. Ele ali, ele narrou os 20 anos para frente da sua ação parlamentar. Então, eu achei muito interessante a gente abrir, né, falando como que ele via a política, né? Então, ele diz assim, a política, como eu compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas, que constitui a religião de Deus. Então, ele via, né, o seu papel no meio político como uma transformação moral. Isso que a gente sempre exalta no movimento espírita. Maria? Bom, o que a gente tem nesse livro, né? Eu vou ver os pontos, né? Porque nós tivemos ele como a questão que ele foi do Partido Liberal, né? Ele teve as ideias republicanas e o panorama social.
as ideias liberais dele é porque ele acreditava que esse partido seria uma grande chance para que ele viesse fazer essa transformação, né? Mas, ao longo do tempo, a gente sabe que esbarra, né, com controvérsias, uma série de coisas que impede que as pessoas avancem. Mas, mesmo assim, Bezerra fez muita coisa. E nesse panorama social que eu falo, é a questão do panorama do Rio de Janeiro, né? A gente vai no passeio da Rua Ouvidor, das ações, isso é questão histórica, né? Que a gente fala. E na questão das tropas femininas em marcha, a questão da Guerra do Paraguai está tudo contida nesse momento em que eu mostro, né, o Rio de Janeiro, a posição do Brasil na Guerra do Paraguai, né, que ele foi muito contra em relação a essa guerra, mas ele era um só, né? Então, ele trata isso com uma lucidez muito grande, porque poderia ter sido evitado, né? E as tropas femininas, que houve também, mulheres que ficaram à frente dessa batalha, né? Então, isso tem no tratado. Mas segue, Marisa, que a gente vai dar um panorama para a gente abrir para a discussão, né? Então, aí, como eu falei, na questão do pensamento liberal, nós temos um trechinho dele, como ele vê esse pensamento liberal enquanto político. Ele diz assim: o chefe de uma nação não é mais do que um delegado do povo, e que seus direitos e seu poder não são senão delegações da nação, porque as relações que existem entre ele e a sociedade que governa são as mesmas que existem entre o procurador e o constituinte. A escola conservadora repele esta teoria como uma blasfêmia, e a escola liberal julga, aí faltou o euzinho, é obrigada pela lógica inflexível do direito absoluto de adotá-la, ou seja, o benefício do próximo, o benefício da população, usar o parlamento em favor da população e da humanidade. Olha só, se vocês vão ver, a sessão dele de 4/6 de 1867 foi o primeiro discurso dele enquanto parlamentar. Passa, Maria. Bom, e aí ele prossegue, né, na narrativa dele, em que ele fala em público, dizendo: quero um trono, mas um trono no centro das nações, e não a nações a seus pés. Quero um rei, que na época era reinado, né? Dom Pedro, mas quero no meio do seu povo, não o povo a seus pés, ou seja, aos pés do rei. Assim, somente assim que eu posso compreender a monarquia no Brasil. Ou seja, se a monarquia não visse a população como deveria, ele não aceitaria. Então, teve tantas controvérsias nesse meio. Segue mais, Marisa. Bom, e aí a gente vai para as coisas de fato, realmente, do livro, e que eu sei que vai abrir assim, uma série de discussões para que a gente possa interagir. Então, o que a gente vai fazer agora? Os projetos de Bezerra, porque eles são tão atuais que a gente fica assim, nos interrogando, né, de um espírito evoluído, né? O que ele fez, né, a questão dos pobres, né, foi na sessão de 6/9 de 1866, que ele tratou de uma série de coisas. Então, tem a questão da secularização do cemitério, a liberdade de religiosa, né, por coisas que a gente vê hoje. Então, tinha também essa dificuldade, e ele achava que cada um tinha que estar no seu canto, cada um tinha que ter o seu espaço, né? Não fazer como é que ele fazia. Se a pessoa não fosse católico, não poderia ser enterrado no cemitério, tinha que ser, né, de formas separadas, né? E tinha a questão dos mais pobres, às vezes não tinha nem como enterrar. Havia um preconceito muito grande. E aí, né, foi um dos primeiros cemitérios, que ele era do Caju, né,
e ele narra um fato, né, muito interessante lá em Pernambuco, não pelo fato dele não ser católico, ele não conseguiu ser enterrado. E o caixão ia para tudo quanto é lado. É uma forma até cômica que eu coloquei no livro. Então, ele via aquilo como absurdo. Então, vamos fazer um cemitério jurídico, um cemitério que acolhe a todos, independente de crença religiosa. Das sessões que a gente convive até hoje, né? E outra coisa muito interessante que ele fez também, que hoje nós temos, porque quando ele fez medicina, o curso de medicina ele era junto com o de farmácia. Como ele fez, por isso que ele trabalhou tão bem a homeopatia, né? Como ele fez, como ele viu que era a dificuldade, a medicina junto com a farmácia, né? Então, ele, enquanto parlamentar, ele separou a faculdade de medicina da faculdade de farmácia. Isso nós devemos a Bezerra de Menezes, né? E outra coisa que ele fez também foi a fiscalização sanitária da questão da carne, né? Porque ele ali corrigiu a maneira de se vender, né? Colocou normas para que a população tivesse um alimento digno. E a política municipalista, que foi onde ele interveio nas questões, né, de bairro, uma série de coisas, que não vem ao caso, porque a nossa questão é mais social, mas que ele realmente ali também foi um dos maiores projetos que ele fez. Foi essa questão de municipal, que é um cunho realmente político, mas que eu vejo que a gente pode abrir para o campo social. Passa aí, Marisa. Bom, o que a gente pode falar? Está dando um retorno. O que a gente pode falar de tão atual de Bezerra de Menezes? O Serviço Florestal das Montanhas que circunda a capital do Império. Bezerra falou nessa questão, falou na Baía de Guanabara. Ele levantou todas essas questões e hoje a gente ainda vive isso. Hoje, nos noticiários, a gente está vendo a luta aqui pertinho de nós, na Zona Oeste, Camboatá, estão querendo desmatar, né, 200 mil árvores para que possa fazer o autódromo. E está numa luta, uma campanha imensa que Bezerra lutou para reflorestar a floresta de Juca, porque com a questão dos cafezais, eles também derrubavam árvore para avançar, né? Os donos de engenho, de café, eles avançavam, e ele colocou uma norma e mandou reflorestar a floresta da Tijuca. Então, esse é o Bezerra, tão atual como hoje. Eu estava falando para a Marisa hoje, disse, mas é tudo que está acontecendo hoje, né? E ele falou lá atrás. Então, se a gente visse, ou se fosse feita política, de um político levantar as questões e os outros prosseguirem, com certeza hoje nós estaríamos bem melhor. Mas tudo foi apagado, né? Ele deixou de ser parlamentar e as coisas praticamente foram apagadas, né? Em parte. São essas coisas da farmácia, coisas que ficaram, o reflorestamento. Mas uma coisa também, aí vamos dizer o que ele fala no artigo 1 dessa questão do reflorestamento. O governo é incumbido de organizar os serviços florestais nas montanhas que circundam a capital do Império, conservando as matas atuais, refazendo os que têm sido destruídos, deixando livres os pequenos cursos d'água que estão encanados e impondo apenas a quem derrubar, impondo penas a quem derrubar árvore dentre uma zona que deverá ser demarcada. Então, ele ali colocou uma lei para penalizar as pessoas que derrubassem árvores, né? E aí, outra coisa, então foi isso. E hoje a gente está vivendo isso hoje, né? E a questão da Amazônia, aquela pressão que está fazendo, né, com o governo atual, da questão do desmatamento, e a gente está vendo isso acontecer hoje, né? E outra coisa muito interessante, né, que agora está regulamentada, finalmente, mas na época ele fez isso, a regulamentação da locação de serviço doméstico.
ele colocou normas, ele deu todo esse segmento que é discutido até hoje. É porque quando houve a abolição, não se viu o escravo como um ser humano. Simplesmente aboliu e eles ficaram à mercê. Mas antes disso, Bezerra, ele já prevendo tudo isso, ele colocou normas de como tratar e de como fazer, vamos dizer assim, juridicamente, essas pessoas serem legalizadas. Então, esse é o Bezerra, né? E hoje a gente ainda sabe que, pode deixar, essa gente ainda sabe as dificuldades que ainda tem da questão do trabalho doméstico, né? Ainda tem ainda muito questionamento a ser ajustado. Pode passar, Marisa, pode deixar. Então, a questão da Guerra do Paraguai, aquilo como eu já falei de início, ele realmente debateu, ele questionou bastante, mas aconteceu, né? E aí, no livro, também ele narra, né, a sua posição enquanto Guerra do Paraguai, até porque a gente viu, né, nas nossas pesquisas que está no livro, né, que muitas dos nossos escravos, das nossas pessoas, a gente tem a questão do voluntário da pátria, né? A gente sabe, até enquanto professor, que os voluntários, entre aspas, né? Então, eles eram impostos para poderem irem para a guerra, né? Os senhores de engenho, eles tinham uns lucros quando mandava os escravos para a guerra. E o pessoal do norte, os escravos do norte, de outras áreas muito quentes, foram mandados para um lugar muito frio. E eles acabaram se cobrindo, isso que ele fala. Morriam de frio, porque eles não estavam acostumados com aquela temperatura. Então, ele levantava todas essas questões, debatia em plenário, mas, né, não teve como evitar, né? E a questão do meio ambiente, né? O meio ambiente, que a gente já vive lutando até hoje. Hoje, a gente já tem, né, a questão do fumo, já tem uma conscientização maior. Mas até na época do lançamento do livro ainda estava em questionamento. Mas ele lá atrás também colocou normas. A questão do fumo, a questão, né, das pessoas se contaminarem indiretamente, daquelas que estavam ali fumando, né? Então, independente disso, ele falava, a atmosfera está sofrendo com isso, né? Então, tinha uma fábrica de cigarro no centro do Rio de Janeiro. E, na época, ele transferiu para as pessoas não ficarem desempregados para Santa Cruz. Pode passar, Maria. Bom, vamos lá agora para a nossa área, Marisa, a sua área, principalmente, né? Então, o que acontece? O que Bezerra faz? Valorizar o professor, o ensino gratuito. Ele colocou todas as normas, levantou questões, estava ali em cima para que o Brasil tivesse um ensino gratuito de qualidade. Para que as crianças pudessem entrar no colégio, sair já com curso técnico. Tudo isso ele levantou e foi feito. E foi feito, né? Então, o que ele diz? Investir na boa formação preliminar das crianças e dos jovens. Reduzir o número de analfabetismo, né? E a mão de obra qualificada. É tudo isso que hoje a gente cobra, né? A qualificação do jovem, a qualificação do trabalhador. Então, é esse o Bezerra que a gente apresenta, né? Na nossa obra. Passa, Marisa. Bom, a Junta de Higiene Pública na capital em política precária. Olha só, o que ele fala nessa política pública? A questão de canalização, né? A questão da gente ver a salubridade da cidade, né? Como ela era, vamos dizer assim, não bem encaminhada. Então, Bezerra era né? Mas o parlamento era várias pessoas. E acontece que ele lutou também para dar um encaminhamento para essas questões. E outra coisa que ele via, a questão do funcionalismo público, a questão dos profissionais da saúde, né? Então, nós estamos chegando
naquilo que a gente está esperando, né? A questão dos profissionais da saúde ganharem de acordo com o que eles mereciam. Porque na época havia bastante insalubridade no meio, né? E os profissionais de saúde eles estavam também à mercê. E ele viveu isso, porque ele era médico, e ele via isso. Mas, enquanto parlamentar, ele não deixou, né, aquela visão que ele teve enquanto, nos seus consultórios, enquanto ele fazia as suas consultas, da maior parte para a população pobre, ele via todas essas necessidades, por isso que ele lutou. Ele fez jus realmente às questões da população, né? Então, ele via o seguinte, que não só o profissional de saúde, mas como os engenheiros, todas as classes teriam que ter um salário de acordo. Mas o que ele mais lutou foi para a questão dos professores. Porque ele via que, investindo nos professores, o Brasil ia ter qualificação nessa mão de obra, os professores iam ter mais estímulo para dar aula e, com isso, as crianças, né, e os jovens ganhariam muito mais. Então, esse Bezerra que eu apresento, depois, aí pode deixar assim, não pode passar mais não. Agora a gente vai conversar, não sei se a gente pode, porque a gente tem um horário, né, Marisa? Pode falando, pode falando. Vem fazendo, o que a gente quer, a questão da saúde. Então, nós vamos nos prender agora com a questão da saúde. Bezerra de Menezes, né, ele viveu plenamente a questão da saúde enquanto médico e enquanto parlamentar. Então, o que acontecia na época? Na época, acontecia o seguinte, nós não tínhamos, como a gente tem hoje, essas ONGs, né? Essas coisas formalizadas para poder chegar à população mais carente. Então, isso eram serviços isolados que aquelas outras pessoas, né, médicos, outras pessoas que tinham condições financeiras, eles ajudavam. E Bezerra, ele foi esse diferencial. Quando ele sempre passou as consultas para os pobres de graça, ele dava remédio, como muitas pessoas conhecem, mesmo ele, enquanto parlamentar, ele não deixou de auxiliar essas pessoas. Por isso que ele foi considerado o médico dos pobres lá atrás, né? Assim no início da sua carreira de médico, em virtude dos benefícios que ele trouxe. E quando a gente fala dessa questão tão atual, na época, nós tínhamos grandes epidemias, como nós temos hoje. Estamos vivenciando hoje, né? Então, aqui no livro, a gente tem uma parte que tem a questão dos gráficos. E os gráficos, o que acontece? Deixa eu ver aqui no livro, que não tem aqui, eu deixo para a gente estar aqui. A questão de mortalidade, vamos ver o ano aqui, o ano de 1896 até 1900, ou seja, não, vamos de 1891 a 1895, 1886 a 1890, que era a época que Bezerra estava vencendo. Depois foram crescendo. Na questão dessa epidemia, na questão de mortalidade, de moléstias transmissíveis, como a tuberculose, ela, na época, matou 57.939 pessoas. E depois esse número foi aumentando, né? E ele conviveu com isso, e ali ele tentava, vamos dizer, amenizar a questão desses sofrimentos das pessoas. Então, quando a gente pega, né, todos esses fatos históricos e coloca na atualidade, então a gente vai ver como esse espírito encarnado, ele contribuiu para a nossa pátria enquanto parlamentar. O quanto ele fez em prol, só que durou enquanto ele estava ali, né? E que, infelizmente, até hoje acontece, né? Vem um parlamentar, de repente faz alguma coisa, e vem outro, aí ele quer inovar, quer fazer diferente,
Hoje, infelizmente, a gente só vê desvio, parece que as pessoas estão contaminadas, vamos dizer assim, né? E não prosseguem com o trabalho. Porque um dia, numa roda de conversa, a gente estava falando se os projetos que Bezerra levantou, se ele tivesse continuidade, ou se os outros políticos dessem, independente de partido, de religião, hoje o Brasil estaria melhor. Porque os questionamentos foram levantados. E que hoje a gente continua, quer dizer, foi enxugando gelo, né? E que hoje a gente ainda continua debatendo. Como eu falei na questão dessa floresta de Camboatá, hoje a gente vivendo, né? Bom, Marisa, eu gostaria de falar, fazer o seguinte, se as pessoas querem perguntar alguma coisa em que eu possa responder, que está dentro do livro, desse panorama que eu coloquei. Tatiane, você pode regular isso, por favor? Posso, claro. Marisa, compartilha a tela, por favor. Vou dar um stop. A Sônia, ela já está com a mãozinha levantada. Pode falar? Pode falar. Pode falar, Sônia. Abre a sua tela agora. Abre sua tela, Zenite. Abri. Pronto. Oi, Zenite, tudo bem? Você explanou muito bem sobre Bezerra de Menezes, essa parte que realmente eu não conhecia tão bem, né? E agora eu queria um esclarecimento maior sobre o desencanto de Bezerra. Seria esse tudo que ele tentou fazer e não conseguiu, mas o que seria de principal que ele se sentiu mais chateado, constrangido de não ter conseguido? Qual foi o desencanto maior dele? Porque tem coisas que não dá para a gente fazer o livro todo. Por isso que a gente colocou um panorama para a gente abrir discussões mesmo. Sim. O que acontece, né? Na época, a corrupção não era diferente da de hoje. Isso que a gente está vivendo sempre se viveu, infelizmente, no nosso Brasil. O que acontece? Ele também foi taxado de corrupto. Ele também enfrentou desafios. E entre uma posição que eu quero trazer, foi bom essa tua pergunta, porque o primeiro problema que ele teve enquanto vereador, hoje nós vemos a rua Doc Lobo ali na Tijuca, né? A gente ser respeitado, não é isso? Da época, político, mas apontou, na época, um desmando de corrupção. Né? Eu acredito, acho que eu não sei se eu coloquei ali, acho que eu coloquei, Marisa, eu pulei, mas acho que eu coloquei sim, mas eu tenho aqui no livro, mas eu pulei. Mas o que acontece? Ele, não é questão que ele chegou e denunciou, ele deu a oportunidade dele se redimir. Né? Diante que ele colocou assim, dos erros de cálculos. Ele tinha uma maneira muito inteligente de falar com as pessoas, de poder mostrar às pessoas os equívocos. Então, teve realmente um desvio de verba, e ali ele narra, né? Deixa eu ver assim que eu acho. Eu acho que tem aí, Marisa. Espera aí que eu vou ver aqui. Não tem? Não, esse é homenagem a Arthur Azevedo, isso eu falo depois. Pode passar que eu vou, vai devagarinho. Esse aqui não é? Mostrei as faltas graves, as arbitrariedades inqualificáveis. Né? Então, seria isso. Né? Volta lá, Marisa, que aí eu vendo... vamos lá. Aqui. Cadê? Então, olha só, eu botei um trechinho, aí, esse negócio eu encontrei lá isso aí é inédito, não tem lugar nenhum, não. Quer dizer, tem lá no arquivo da cidade do Rio de Janeiro, diante da pesquisa, eu me deparei com isso. Falei, gente, eu não vou perder essa oportunidade. E coloquei justamente como tinha. Então, eu peguei o trechinho que ele fala assim, mostrei as faltas graves, as arbitrariedades inqualificáveis e os abusos imperdoáveis do vereador, mas estou muito longe de pensar e da incúria que eu não sei, que um sentimento digno
tenha arrastado o homem a essas pautas aí do discurso. Ele tinha uma maneira muito inteligente, né, de mostrar. E com isso ele ganhou um inimigo. Né? Ele ganhou um inimigo. E como eles, outros, porque ele denunciava a corrupção, ele não deixava passar. Então tinha aquela até hoje, né? É um querendo aniquilar o outro. E ele durou 20 anos nessa política, tentando, fazendo muitas coisas, mas sendo refugiado e sendo taxado como ladrão. Então, ele era, dizendo assim, que ele agradava os pobres, mas tirava proveito enquanto isso, né? Então, quando a gente voltar à questão da humanidade que a Arthur Azevedo fez... Zenite, desliga de novo a câmera, porque está falhando. Tá. Vou voltar lá. Pode tá bom, não vou voltar não, que eu vou comentar. Vou chegar agora à resposta. Então, ele tinha muitos adversários políticos. Pode deixar no desencanto que eu vou falar dele agora. Ah, tá. Muito adversário político. E aí, ele sofria, né? Como a gente sofre como ser humano, os ataques. A gente respira fundo, né, assim, Marisa? Até nas nossas possibilidades, respira fundo e vai, né? E esse desencanto dele, porque também ele não deixou a política, não foi isso. Ele chegou assim, não quero mais ser político, não. Não é assim que foi feito, né? Porque a gente vê em muitos livros falarem, Bezerra encerrou a sua carreira política. Ele não encerrou. O parlamento foi fechado. A arbitrariedade foi fechado. Ele não tinha para onde correr. Então, ele tem que sair. Como ele saiu a primeira vez e depois ele voltou. Porque o parlamento voltou. Mas tinha essa questão de fechar o parlamento. Né? A questão né, que era reinado, então mandava e desmandava, como né, às vezes pode acontecer, como a gente em 64, não, em 68, quando foi a questão do AI-5, que fechou tudo. Então, naquela questão, ele foi fechado o parlamento. E como ele já estava num desgaste muito grande, aí ele não quis mais voltar, embora ele tenha sido convidado para uma vaga no Senado. Mas ele não quis mais, porque ele já estava envolvido com a doutrina espírita. Ele já estava participando de movimento espírita, né, da questão da FEB, de reuniões. Então, ele estava vendo que o lado espiritual falava muito mais alto nele do que a política. Então, mas antes ele já se colocava como espírita? Antes? Já. Quando ele findou, já, porque o problema dele foi aí. Bom, vamos lá. O que acontece? Na 13 de maio, tinha a guarda, tem tudo aqui no livro, tá? Tem tudo no livro. Ele reuniu, na época, duas pessoas, ele ainda era parlamentar. Na época, no salão, né, do Império, ali na 13 de maio. Ali, ele se declarou espírita. Naquele momento, ele foi fazer, ele pensou o seguinte, eu vou perder 25% do meu apoio político. Né? Ele foi com essa intenção. Então, ele reuniu ali e ele se declarou espírita e mostrou, por A mais B, por que ele estava sendo espírita. E naquele momento, ele mesmo fala, ele esperava 25%, mas as pessoas viraram as costas para ele, porque na época não aceitavam. Né? Tinha perseguições, a questão de outra religião. Até porque, para a pessoa ser candidato, no caso dele, na época, era católico, a pessoa tinha que ser católico. Outra religião não era aceita. Então, ele perdeu essa credibilidade no momento que ele se declarou espírita. Ele continuou parlamentar, mas ele perdeu o prestígio. E foi realmente nesse final, eu tenho aqui a data, que eu me recordo, eu podia... deixa eu ver aqui. Então, assim, para você procurar na hora, que eu não pensei que a gente ia precisar falar disso.
a data correta, mas foi 2 anos antes, mais ou menos, de acontecer isso. Então, ele já vinha sendo massacrado pelo fato dele ser espírita. Então, ele perdeu essa credibilidade. E aí foi surgindo esse desencanto das coisas que ele vinha passando, das lutas que ele teve, né? Outra coisa, as perseguições ao jornalismo na época. Alguma coisa diferente que a gente vive hoje? Tem nada diferente. E ele também era jornalista, ele também escrevia. Então, ele sabia, ele tinha consciência que tinha que haver liberdade de expressão, né? Mas com isso, com essa declaração dele, ele foi se desencantando. Tanto é que depois ele passa a escrever um livro com o pseudônimo de Fox. Né? Fox? Não me lembro bem. Aqueles 3 livros, Marisa, que ele escreve, ele dá um pseudônimo. É Maxi. É Nietzsche, é Maxi. Isso. Ele, para poder fazer, né, a literatura dele, ele botou o pseudônimo dele para não ter essa influenciação. Então, ele teve muitas perseguições, né? Quando ele chega na FEB, também não foi muito diferente, não, gente. Eu não sei se você conhece uma frase dele, em que ele diz assim: eu não entendo os espíritas. Porque... Oi, conhece essa frase dele, Marisa? Conheço, nem eu entendo. Eu não entendo. Por quê? Porque uns queriam fazer da doutrina espírita a filosofia. O outro queria fazer só a religião. O outro queria fazer só a ciência. Ia ser um picadinho de doutrina espírita. Ele falou assim, não. É uma só, a doutrina é inteira. Ela tem que interagir, né? Uma com a outra, uma disciplina com a outra. E foi aonde ele estabeleceu o estudo na FEB sistemático, que nós temos até hoje na FEB aqui pode deixar aí, ali na Avenida Passos, né? Que era ali que ele realmente se tornou o Kardec brasileiro. Então, deu para responder a pergunta, amada? Deu, Sônia. Hein, Sônia? Sônia dormiu. Depois já tem mais 2 pessoas para falar com a Zenite. Então, antes dessas 2 pessoas, vamos fazer o seguinte, que na minha tela, às vezes, embaixo... Não, gente, eu falei que está tudo bem. Tá dormindo não, viu, Marisa? Olha só, então, o que acontece? Depois que ele sai da política, ele escreve um livro, Casamento e Mortalha, e que ali ele dá um grande testemunho que eu encerro o meu livro. Tá? Eu vou ler, acho que do livro mesmo, porque daqui a gente falta um pedacinho. A não ser que a Marisa queira ler para mim. Quer ler, Marisa? Desencanto de Bezerra? Sim. Já li e me deu vontade de chorar. A árvore podre, com folhagem verde, não ressuscitará ao 3º dia, nem ao 3º mês, nem ao 3º ano. O veneno que consome está na atmosfera que envolve. Só a podem respirar as almas pequeninas, eivadas da consumpção moral. Levado pelo princípio de que o elemento municipal é a célula geradora da verdadeira liberdade e sábia direção dos povos, alimentei a ilusão de erguer o templo abatido. Em vão lutei. A onda, levantada pelo sopro furioso do euro de todas as corrupções, envolveu o baixel em que me arrisquei. E mais longe, tu, meu querido Brasil, tens andado sem leme e sem bússola, precisamente porque nunca tiveste, e tão cedo não terás em sua verdadeira base a municipalidade. Cumpri meu dever, mas era cedo ainda.
É um poema, e ele diz que cumpriu o dever dele, mas era cedo ainda. E até hoje não se cumpriu o verdadeiro dever da nossa pátria. Então, é esse Bezerra que eu apresento no livro, que nos emociona, que fala, meu Brasil, e ele é brasileiro, ele está ali junto com Ismael, lutando pela nossa pátria. Mas a gente precisa ainda passar por tudo isso. Porque eu lutei nesse templo abatido. E será que hoje a gente também não tem esse pensamento que o Brasil é um templo abatido? Né? E ele diz assim, cumpri meu dever, mas era cedo ainda. Mas a gente ficou sabendo, Marisa, a vocês todos, né? Ele, na hora, ele falou isso, mas ele disse que não, que em vão ele não lutou. Né? Que tudo tem uma razão de ser, tudo no seu tempo. Né? Ele, nessa questão de em vão lutei, eu acredito que ali ele escreveu como desabafo, mas enquanto espírita, ele já falou que não foi em vão. Tá? Ele já deu uma comunicação falando que não foi em vão essa luta por ele, essa luta de ajudar aos pobres, essa luta de tudo que ele fez, que naquela época se viveu, mas não foi dado, né, o passo à frente, os passos à frente. Né? E hoje a gente, imagina como ele chora vendo o que está acontecendo agora, vendo que a gente está aqui lutando, vendo o nosso movimento espírita, a gente sabe ainda, com essas questões políticas que está havendo, muitos se dividiram, infelizmente. Né? Então, a gente tem que se unir e a gente preservar esse espírito no nosso coração para que a gente está sempre alerta. Então, o objetivo desse livro é isso, para as pessoas que tiveram, né, conseguir estar com ele, né, vivenciar isso. Eu já estou para fazer a segunda edição, mas não tive tempo. Né? Mas quando a gente tem a oportunidade de falar, de interagir, a gente vê, a gente tem que avançar mais um pouquinho. Né? Porque a gente sabe que ele, em vida, ele fez isso, mas que hoje, enquanto espírito, ele também faz muito mais. Porque tem muitas pessoas, né, ainda que pensam que Bezerra está só com a gente no trabalho de enfermidade, de desobsessão, mas não, ele luta pelo Brasil, ele luta aí muito, ele dá influenciação e muita. De vez em quando, a gente tem uns diferenciais no meio político e a gente sente que existe essa presença. Né? Eu vou até dividir com vocês um testemunho. Quando começou toda essa questão trágica do Brasil, desde 2015, não sei, quando começou esse movimento de ódio, dessas divisões todas, e eu muito preocupada com o Brasil, porque eu tenho o Brasil dentro do meu coração, no meu espírito, é uma coisa que eu não sei nem explicar. E aí, naquela preocupação, a gente, na nossa abertura, a gente tem sempre umas orientações espirituais. Né? E aí, na orientação espiritual, eu perguntei, né, indaguei essa questão que estava acontecendo, os absurdos, né? Aquela coisa toda que a gente achou muito estranha. Então, a resposta que eu tive foi essa, vai piorar. Eu falei, mas piorar? Tá, e piorou. Passou mais um tempo. Aí eu indaguei. Aí falou, vai piorar. Aí passou mais um tempo e eu indaguei. Falou, vai piorar. Eu falei, não vou perguntar mais nada, porque há necessidade. Né? E antes, muito antes, né, na primeira indagação, nós tivemos uma comunicação de um espírito parlamentar, mas ele não disse o nome. Não disse. Mas a Marisa já me aconselhou para gravar, para fazer relatório. E cadê? Que é muita luta, eu só lembro na hora quando chega lá. E eu não fiz. Né? Marisa sempre me alertou. E nós tivemos uma comunicação narrando, né, essas necessidades. Né? Então, ele só não deu o nome do parlamentar, né? Mas a gente sabe quem está por trás disso tudo. Né? E foi um grande conforto, mas não deu, porque foi de surpresa. A gente não estava preparado, nós não gravamos, então ficou só aquele sentimento de esperança e aquele sentimento que ainda doer muito para a gente, mas que a gente ia superar, não sei quando. Né?
Então, gente, era esse o Bezerra que eu estou querendo apresentar para vocês. Mais alguma pergunta? Tem, Nádia, pode falar. Depois eu Nápio. Boa tarde, eu queria saber se você poderia falar mais um pouco da intervenção de Bezerra de Menezes com relação ao povo negro, ao povo recém-liberto, contra aos escravos indo para a Guerra do Paraguai, a luta dele pelos pobres e desvalidos. Se você podia falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só, linda, o que eu posso te falar? O Bezerra, como todos nós sabemos, ele sempre foi um abolicionista, né? Como eu falei antes, tinham muitas perseguições ao jornalista, quando se escrevia algum texto, né? Então, ele lutou muito através das leis para a escravidão. O que ele fazia é porque eu não tinha relatado essa questão da escravidão, pensei até que ninguém ia perguntar a respeito, mas a gente não pode pensar nada por ninguém. Mas ele lutou muito. Por isso que ele foi perseguido, né? Porque ele dava voz aos desfavorecidos, né? Ele não tinha escravo, ele não tinha serviço. Sempre deu voz aos pretos e pobres. Pretos e pobres. Então, para ele não tinha distinção. Então, foi um dos motivos que ele era perseguido, porque ele dava voz. Tanto é, outra coisa, essa questão de penalidade, essa chibatada, ele era contra tudo isso, né? Então, ele fazia com que ele acompanhou todo aquele processo da lei do ventre livre, né? da libertação gradativa, né? Ele sempre lutou por isso. Mas aqui, um parlamentar só, como a gente sabe, né? Ele não é uma voz única, ele depende de votos, não é isso? Para que ele possa fazer valer. Então, nessa questão dos escravos, ele teve mais dificuldades. Por quê? Porque ele havia com os fazendeiros, com o senhor de engenho, e eles eram poder, né? Porque quem mandava no país, como hoje a gente sabe, é quem tem dinheiro. Então, ele fez aquilo que ele pôde, mas ele estava sempre ali acolhendo essas pessoas. Pobres, ele não fazia distinção de pobres e negros. Ele não via os pretos e pobres como coisa. Ele sempre lutou contra a coisificação, tanto antes da abolição da escravatura, quanto na Guerra do Paraguai, contra a coisificação do ser humano negro, escravo, porque era negro escravo. Uhum. Não é isso? É isso, mas ele não tratava dessa forma. Aquilo que eu falei, até a abolição, as pessoas não tinham seus escravos, ele não tinha. Sim, sempre foi contra. Ele não usou da mão de obra escrava, ele não usou. Né? Sim, perfeito. Muito obrigada, gente. Agora tem o Eunápio e depois a Janete. Oi, Eunápio. Boa tarde, tudo bem? Prazer, sou eu. Aqui, ó. Tá me vendo? Prazer. Adorei o estudo, muito bom mesmo. Depois, se vocês puderem colocar no nosso grupo aqui a foto do livro, né? Para eu procurar direitinho, gostei bastante. Eu me lembro das minhas aulas de deontologia, né? Eu sou farmacêutico, né? E aí eu me lembro, eu fiquei muito encantado quando a professora lá tocou justamente no Bezerra de Menezes, né? Tocou na minha aula, ela lembrou dessa aula, né? Aí eu que não gosto de falar nem nada, foi pano para manga, né? Fiquei lá conversando sobre Bezerra, quase meia hora na hora da matéria, né? Quando eu estava lá na professora Cláudia, lá da FRJ, que ela trabalhava na época com deontologia e legislação. E achei muito interessante o que você trouxe também sobre ele, sobre essa divisão, né? Achei interessante também o discurso, né? A ideia de que da preocupação dele
da política, do fazer política dele, da arte de fazer política dele, né? Aí vejam como as coisas são engraçadas, né? O Eurípides Barçanufo, ele foi eleito lá pelo Partido Republicano Mineiro, né? Já é o Partido Liberal do Império, né? São ideologias um pouco diferentes, né? Mais com a ideia do Bezerra de Menezes, né? Mas são ideias completamente diferentes de partidos e ambos fizeram bem. Então, independente da tua ideologia, o bem tem que ser feito, pode ser feito em qualquer instância, né? É só você desejar e querer fazer, né? Isso é bem interessante, né? E a minha pergunta fica, não pergunta não, eu trago só para a gente conversar sobre hoje em dia, né? Será que os espíritas como um todo, será que eles estão ficando um pouco ausente do fazer política como arte, né? De atuar mais eficazmente, eficientemente dentro tanto dos corpos de empresas estatais, ou dentro das empresas privadas, ou dentro até mesmo de partidos, mas de forma consciente, não apenas de ideologias partidárias, mas sim também como esse, vestir o bem, querer fazer o bem para o país. O que é que você acha? Olha só, bem colocado. Abraço, obrigado, hein? Abraços e obrigado, hein? Prazer em conhecer você. Eu não estou vendo, mas estou escutando. Prazer. Marisa mandou. Eu vou ligar de novo. Zenite, só um minutinho, minha querida, por gentileza. Você ainda vai falar mais alguma coisa acerca do desencanto de Bezerra? Por que você quer uma pergunta em cima do desencanto, mas... O que ela respondeu? Não, peraí, eu posso até falar, mas deixa eu... Agora eu estou te vendo, Zenite. Estou te vendo agora eu estou te vendo. É porque eu iria pedir a Marisa para descompartilhar a tela, porque como nós estamos gravando, não tem como gravar o rosto das pessoas que fazem as perguntas, nem o seu. Então, se eles compartilharem a tela, a gente coloca todo mundo em mosaico. Obrigado, Marisa, é isso aí. Obrigado. Então, valeu. Então, olha só, muito bem colocado o que você está falando, é o momento. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro um pouco aquém dessa questão dos espíritas falar em política, né? Como se fosse uma coisa ruim para os espíritas. Mas a gente vê Bezerra foi espírita e foi político. Eurípides Barçanufo, espírita e político. Por que nós que temos que nos esconder? Essa forma que você colocou foi muito boa, a gente está em discussão. E no dia 30 desse mês, eu vou dar uma entrevista sobre esse livro numa rádio lá de São Paulo, né? Na live também, porque lá ele já discute essa questão da política no movimento espírita, no meio espírita. E eu vejo, eu não sei se vocês aí já perceberam, mas nós aqui no Rio de Janeiro, em questão do movimento espírita, ainda se tem muito preconceito. Mas a gente não vai fazer palanque na casa espírita, mas nós temos voz, e nós não temos representantes espírita, assim, temos poucos, e que levasse essa bandeira do cunho moral, daqueles políticos mais sérios. Então, eu acho que está na hora da gente aqui no Rio de Janeiro começar a ver essa visão. Me surgiu essa oportunidade nessa rádio lá de Rio, para fazer, eles lá convidam o parlamentar que tem a visão para fazer. E nós aqui no Rio de Janeiro, nós ainda temos preconceito. Você, me desculpe interromper. Pode falar. Desculpe interromper você. Eu estou tocando sobre esse assunto porque nem conselheiro tutelar, que é a coisa mais simples que tem, que é uma eleição distrital e tal vereador, né? São para os bairros, nem conselheiro tutelar a gente vê espíritas atuando. Né? E isso é muito triste, porque é um trabalho tão digno, tão bonito, né? Trabalhar com conselho tutelar de criança, e a gente quase não vê isso, porque as pessoas tomaram uma ojeriza, entre aspas, né? Achando que pode confundir as coisas, infelizmente, né, Zenite? Infelizmente. Então, foi muito bem colocada essa sua posição, e a gente vai tentar colaborar, né? Até você, se quiser dar algum posicionamento, a gente trocar informações, para mim vai ser muito valiosa, porque Ótimo. Depois que eu fizer esse trabalho, de repente vai começar a fazer um diferencial. Porque a gente precisa nos expressar na questão da consciência espírita, da consciência do Cristo.
Porque eu não sei como é que vocês estão acompanhando, mas a gente está vendo muita postura de espírita com comportamento anticristo, entre aspas, né? Às vezes eu sinto, tem pessoas que falam assim, gente, como é que eu vou tomar passe com uma pessoa se de repente tem uma visão totalmente distorcida? Então tem uma polêmica aí porque se enveredaram a questão do alimentar do ódio, das divisões. Isso mesmo, isso mesmo. Só um instantinho, Zenite. A gente precisa dar uma adiantadinha, porque nós temos duas pessoas para perguntar, a Janete e o José Luiz, que levantaram a mão, e a gente precisa terminar às 17h30, no máximo 17h35, tá bom? Tá, então vamos para a Janete, né? Boa tarde a todos, parabéns, Janete. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Cadê o rostinho da Janete? Estou aqui. Zenite, tarde rica, maravilhosa. Tem uma parte aqui na página 79 e 80 que fala de alguns dos projetos de Bezerra. Isso. E eu achei super interessante, página 79. Um dos projetos dele para a Câmara, apresentado na Câmara, é o prejuízo dos pobres. Isso. Olha, eu achei muito, muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa ação dele tão maravilhosa, tão linda. Ah, linda! Você está com o meu olho. Agora sim, agora é você. Olha. Tá aqui, ó. Essa questão dos prejuízos aos pobres. Olha só, os comerciantes. Aliás, ele via todos, né? Até os comerciantes, né, Janete? Ele não via só o lado do pobre. Ele tinha um bom senso, vamos dizer assim, não é isso? Porque o comerciante, se ele vendia, ele precisava de retorno, não é? Ele precisava desse retorno, né? Então, ele acolhia ambas as partes, né? Da questão de dar uma garantia do comerciante e também que o comerciante fizesse por onde as pessoas pudessem comprar, ou seja, a questão econômica, né? Fazer o capital girar, o capital de giro, não é isso? Era um político de bom senso, né? Você vê, o livro tem tantas coisas, a Janete, ela teve, né? Agora não tem mais o livro, está esgotado, mas vou fazer a segunda edição. Você terminou, Janete? Não, sim, já por causa das moedas, que ele não tinha troco, então ele fez uma logística muito bacana para beneficiar também tanto os comerciantes quanto os pobres. Eu achei super interessante isso. Às vezes não tinha troco, tem um lance assim, não tinha troco. E aí as pessoas tinham que ficar presas àquele comerciante. Ele falou, não, você está errado. Eu compro uma coisa, eu quero o meu troco, né? Eu quero o meu vale, para eu poder comprar em outro lugar. Então, as pessoas ficavam presas àquele comerciante. E ele, não, vamos acabar com isso, né? Vamos deixar as pessoas livres para comprarem aonde quiserem, não é isso, Maru? Aqui também se estabeleceu, eu não tenho 10 centavos, posso te dar uma balinha? Não podia não, entendeu? Porque as pessoas já lutavam com sacrifício. E aí o que ele fazia? Poxa, as pessoas tiravam a liberdade das pessoas? Não. Eu quero um vale, eu quero uma coisa, mas eu quero comprar em outro lugar. Não é assim, eu não posso ficar presa com você. Porque, de repente, a coisa que eu quero tem em outro lugar, você não tem. Não é isso? Então, esse é o Bezerra. Valeu a contribuição, Janete. Obrigada, Janete. José Luiz, sua vez. Serei breve. Obrigado, Janete, pelos ensinamentos. Quero comprar esse livro quando for reeditado. Né? Fiquei interessado. E é isso que para mim, é o melhor de um bate-papo desse. É quando você cria dúvida e cria ânsia de querer saber mais. Mas eu tenho uma colocação interessante que eu acho que vai te ajudar. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Isso está coerente com o pensamento de Bezerra? Não é assim que ele pensa. Né? Ele não pensa dessa forma, né? Ele pensa da forma cristã. Ou seja, o ensinamento por Cristo, né? A questão da coerência, o Deus, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Porque dentro dessa frase, ela poderia ser muito bem articulada se fosse dentro do ensinamento do Cristo, mas ela não está sendo vivenciada como tal.
né? A gente percebe isso, né? Então, quem é esse Deus que apresenta? Porque aí é a questão da razão, né? Quem é esse Deus? O Deus que eu falo, o Deus que eu sinto, é o mesmo Deus que você sente? Quem é esse Deus que, de repente, instiga arma, instiga ódio? Esse Deus, Bezerra desconhece. Ele não conhece esse Deus, como Cristo também não conhece. O Cristo não conhece o Deus que marginaliza, né, as pessoas, que é o preconceito entre as mulheres. Aí a gente vai para a mulher adúltera, né? Quem, né? Cadê os que te julgaram? Ah, foram embora. Não sou eu que vou te julgar. Atire a primeira pedra, aquele que não tiver sem pecado. Então, é esse Cristo que a gente segue, né? De não ódio, do amor, de verbalizar o amor e não a divisão. E o que a gente está vendo nesse discurso é divisão. E eu tenho, enquanto espírita, enquanto cristã, enquanto brasileira, né? Eu vou confessar uma coisa a vocês, né? No meu Facebook, eu não posso, né? Eu não dou direito a todas as pessoas participarem comigo. Por quê? Pela opinião política. Porque eu tenho a minha opinião, eu não aceito, né? Então, para não haver problema, para a gente continuar amigos, vamos dizer assim, aí a gente não deixa participar. E você hoje tem que fazer articulações de que maneira você vai manter uma amizade com um pensamento contrário que está acontecendo. Eu ainda estou conseguindo, mas até no meu próprio seio familiar, houve um momento que eu precisei orar muito e fazer toda uma articulação para amenizar isso. Consegui, mas foi difícil, entendeu? Então, esse Deus eu desconheço. Acredito que Bezerra também desconheça, porque ele era fraternidade, né? Ele era amor. E esse Bezerra, ele viveu o parlamento de uma maneira muito grande. Porque um dia, quem sabe, a gente marca o encontro só para bater papo, né? Tinha esse compromisso. Mas esse Bezerra, seria bom que todos conhecessem, que aí ia ser um grande bate-papo. Eu coloquei os principais fatos para que a gente pudesse levantar questões mesmo, mas tem muita coisa. A Janete, que tem um livro, ela pegou até pelo contrapé, de surpresa, mas valeu, Janete. Luciano. Obrigado. Obrigada, Zé. Luciano. Oi. A tua vez, eu acho. Sim. Não, a minha fala é bem pragmática para a Zenit. É interessantíssimo o trabalho que você desenvolveu, esse trabalho de pesquisa, porque resgata um hiato dentro da história do próprio Teodoro Bezerra que muitos de nós não conhecíamos. Então, é um trabalho de relevância não só para a questão didática, pedagógica, digamos assim, para o meio pedagógico, para o meio de ensino, como, sobretudo, para o espírita. Tem tantas figuras emblemáticas, né, de relevância para a construção do espiritismo no Brasil, para o avanço, para o progresso, e que muitas das vezes a gente só fica na superfície. Então, esse trabalho de base, de resgate histórico, é fenomenal. Ele vai ter dois públicos distintos. O primeiro, que é o público da sala de aula, né, ou do interessado em história, e o segundo público, que é o nosso. Aquele que gostaria de beber em mais algumas informações e sempre com aquelas interrogações na mente, o que fez, o que deixou de fazer e tal. Então, essa compilação de informações, e informação inédita também que você trouxe, é de uma preciosidade, um serviço que você está prestando para a história brasileira e para a história também do espiritismo. É só uma fala de agradecimento, Eliade. Parabéns. Poxa, eu estou agradecida, eu acredito que é Bezerra, né? Porque a gente só é um instrumento. Porque se você soubesse, para chegar, o que eu sofri para poder concluir o meu curso de História, a perseguição que eu tive, foi na Gama Filho, na nossa saudosa e antiga Gama Filho, mas que o meu professor, um dos professores, ele me prendeu em a matéria que dependia dele, que ele falou assim, você vai falar de Bezerra nos seus arraiais espíritas, aqui na faculdade não. Aí as pessoas falaram, Zenit, desiste. Eu falei, eu não desisto, porque eu sou teimosa, né? Eu não desisto, eu não me vejo me formando sem falar de Bezerra. Porque eu falei, eu não vou falar do espírito, eu vou falar do homem. E aí, depois disso tudo, eu tive que me mudar, eu tive que sair aqui da Piedade e ir lá para a Candelária, que tinha lá na Candelária, para eu poder conseguir me formar. E quando eu cheguei lá, para você ver como é que é, eu sofri bastante, mas
Eu vejo assim, a espiritualidade de Deus para ver se você está fiel naquilo que você quer. Quando eu cheguei lá, eu deparei que a orientadora que eu ia ter era uma professora minha em Piedade, que foi do segundo período. Aí eu cheguei lá e expliquei que o que eu ia falar e que eu estava com dificuldade, né, de levar o tema, por isso que eu me mudei. Aí eu falei, quando eu expliquei para ela, ela falou assim, nossa, eu tenho um amigo que é um estudioso na UFRJ, ele vai ser teu co-orientador, e na hora ele desligou o que eu ia fazer. Eu falei, não, não tem como você falar de Bezerra, no que ele te colocou seria impossível. Aí foi ela que me deu todo o rascunho do livro, assim, dos pontos que eu iria levantar, aí ficou facílimo, fiz. Ela também esteve conosco no lançamento. A banca falou assim, não, isso tem que virar um livro, isso tem muitas informações, como você falou, não só para o meio espírita, não. Então, virou um livro, e eu tenho esse rapaz que fez a contracapa do livro, ele também às vezes usa, que ele está com um trabalho muito grande. Hoje ele já é doutor, Rodrigo Farias, na Federal aqui do Rio de Janeiro, ali no Largo São Francisco. E aí ele também usa muito, né? Porque ele já tem um meio espírita que está fazendo esses levantamentos históricos. De vez em quando eu sou convidada a participar, mas aí a luta é muito grande, a Marisa sabe, mas eu vou ver como é que eu vou prosseguir. Porque Bezerra falou assim, faz a sua parte que eu vou fazer a minha. Aí eu não sei qual é. Uma é entre essas e outras. Mas a gente está vendo isso sim, aí eu não sei, de repente é o momento. Agora, eu não sei, Marisa, se de repente, porque a Janete está com um livro, se for permitido, eu pediria a Janete para ler a contracapa do livro, que é muito interessante, ela fala muita coisa boa, até para te dar o retorno que você está colocando. Pode, Marisa? Me permite só uma última fala, para corroborar com o seu desafio. Não há ofício sem sacrifício. Não há ofício sem sacrifício. Nós sabemos disso. E toda vez que você levanta uma bandeira, todos nós, né, encontramos resistência daquele lado não progressista, né, da espiritualidade. Então, quando se acende uma luz, isso acaba afetando as trevas. Não é verdade? Então, o caminho é por aí mesmo. Eu costumo dizer que não existe em nenhuma praça pública algum busto de alguém que não tenha sido inovador, bandeirante, pioneiro. Só aqueles que conseguiram levantar bandeiras realmente e acreditaram no seu propósito, estavam comprometidos e fiéis à sua proposta, é que conseguiram ir além. É que vem os testes que Deus coloca, como você muito bem colocou também. Obrigado. Obrigada a você. Prossegue. Ainda temos um tempinho. Alguém perguntou aí dos descendentes. O Eunato perguntou se o doutor Bezerra deixou descendentes e onde eles estão. Acho que ele deixou 9 filhos, né? Estou vendo aqui. Ele deixou, como ela falou, bastante descendentes, bastante irmãos, mas todo mundo aborrecido com ele. Por quê? Porque para os filhos ele falou que ele dava o tesouro maior, que foi a educação e o evangelho. Mas eles ficaram muito assim, muito sentido com eles, porque ele foi rico, bastante rico, enquanto parlamentar, porque ele foi empresário, foi uma parte que nós não falamos, ele foi empresário. Gente, deixa eu dar uma dica, vou levar ali da Grajaú, Jacarepaguá, Vila Isabel, foi aberta por ele. Eu falei isso no bate-papo, isso mesmo, Zenite, eu falei isso no bate-papo. Então, ele foi um empresário, né? Ele abriu a estrada de ferro, né? Rio de Campos, Macaé Campos. Então, ele fora disso, ele foi um empresário. Então, ele teve muito dinheiro. Só que ele doou tudo e deixou a família na miséria. Então, os filhos não gostaram. E hoje a gente ainda tem recentemente um neto, aquele bisneto, aqueles netos da descendente dele que nem identifica, porque achou que ele... A Nilde quer falar. Eu vou abrir o microfone da Nilde. Abre. A Zenite, eu trabalhei na área contábil e um dos auditores que eu atendi foi o tataraneto de Bezerra de Menezes. Isso. Aí a Zenite sabe da história. Aí o que aconteceu?
Quando eu cheguei lá no isso, o auditor amigo falou: Evanilde, você não sabe quem está aqui, o tataraneto de Bezerra. Fui querer me apresentar. Aí ele falou: você não pode se apresentar dizendo que é espírita, que pode até atrapalhar no parecer, no parecer do balanço do meu serviço. Aí eu fui levar o documento e eu conheci o tataraneto, mas ele, evangélico, a gente não podia questionar sobre espírito, e quando eu deparei, eu fiquei maravilhada. Todo o tataravô, mas sem barba. Aquele olhos oblíquos, eu tive o prazer de conhecer, de conversar. O tataraneto de Bezerra. Né? Que bacana. Obrigada, Nilde. Tá, beijo. Alguém queria falar também do desencanto, alguma coisa aí? Obrigado, Nilde. Alguém quer falar mais? Só uma curiosidade, posso falar? Você tem 1 minuto. 1 minuto. Ele também tem origem cigana, né? Interessante que ele também tem origem cigana, né? O Bezerra de Menezes tem origens ciganas lá no Ceará, né? Isso é interessante também. Mas depois você me passa, esse eu desconheço. Ele teve origens ciganas lá no Ceará. Ele veio para cá, para o Rio. Eu posso dar seu contato para o Nápio? Pode. Então, depois eu passo. Vale. Eu queria que você fizesse agora o encerramento. Nós já estamos nos encaminhando. Depois a gente pode começar a continuar conversando. Você tem mais alguma coisa para colocar, Zenite? Fica à vontade. Olha, eu gostaria, já que o negócio ficou tão gostoso, eu acho que ficou faltando uma coisa, que eu falei que é a contracapa, para mais curiosidade aí no povo aí. Eu vou pedir a Janete para ela ler essa contracapa, que vai responder a muita coisa em questão do meio político e no que a gente está vivendo hoje. Dá para ler para a gente, ô Janete? Janete, abre seu microfone. Isso. Foi? Foi. Cadê a Zenite? A Zenite está aqui, no cantinho. Zenite, com prazer. Tá, isso. Isso tá. aí, gente. Eu estava aqui. Um dos ícones do movimento espírita brasileiro, Adolfo Bezerra de Menezes, é admirado como médico, filantropo e religioso. Um homem cuja grandeza era baseada na prática do amor ao semelhante. Porém, o que muita gente esquece é que por vários anos Bezerra de Menezes foi político. Carreira que ao brasileiro de hoje talvez soe pouco afeita a idealistas. Apesar disso, a política não foi um mero acidente na vida de Bezerra, ou um erro de percurso, como poderiam supor aqueles que associam imediatamente essa atividade tão importante à demagogia e à ladroagem. A carreira parlamentar de Bezerra de Menezes, primeiro como vereador e depois como deputado pelo Partido Liberal, foi movida não por conveniências e ambições, mas pelo mesmo idealismo que deveria animar todos os seus atuais companheiros de ofício. A luta por uma sociedade mais justa, mais honrada, na qual as instituições não só permitiam, como estimulem o cultivo de responsabilidade de generosidade entre cidadãos. Vivendo numa época autoritária, em que os mais altos ideais cívicos conviviam com a desumanidade cotidiana da escravidão. Bezerra de Menezes, antes de ser o espírita que tantos admiram, foi o político que denunciou a corrupção e as intocáveis injustiças sociais do Brasil do Segundo Império. Inspirado por uma profunda religiosidade e também pelos princípios de liberalismo, nunca plenamente implantados, melhor dizendo, em nossa pátria, ele fez da tribuna parlamentar um meio de combate a um Estado obsoleto e centralizador, bem como aos abusos que a classe política de seu tempo cometia com vergonhosa naturalidade. Bezerra foi também
um homem de vanguarda, já envolto com questões ambientais e trabalhistas, muito antes de tais assuntos se tornarem um lugar comum. Era, enfim, um homem que via na política não a vala comum de aproveitadores, mas um campo legítimo para a identificação da coletividade. É esse o Bezerra de Menezes apresentado nesta obra, resgatado do quase esquecimento pelas mãos de Zenit Alves Soares. E estejamos certos de que ele, o homem público, nada devera ao líder espiritual que se tornaria mais tarde, mostrando às nossas gerações como é possível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, exercer a política sem abrir mão da dignidade, da honradez e do desejo sincero de construir um Brasil não apenas mais desenvolvido, mas também mais humano. Rodrigo Farias de Souza, jornalista, historiador, professor e mestre de História. Maravilha! Lindo, né? Mas, olha, Zenit, já te arrumei um colaborador aí, ó, um parceiro para escrever uma segunda edição. O Eunápio é um profundo pesquisador. Cola com ele e faça a próxima edição. Ih, me colocaram na fita, ó. Nós já estamos encaminhando. Vocês gostaram? Adoramos. Sim, muito. Vou com gosto, quero mais. Gostei. Muito. Então, a gente está se encaminhando para o nosso final. Zenit, minha querida, você sabe que eu te adoro. Eu adoro essa casa. O seu Dalto Carreiro, que fez uma música linda para o doutor Bezerra, eu acho que ele caiu. Eu ia pedir para ele fazer a prece final, mas eu acho que o seu Dalto não está mais na sala, né, Tati? Eu estou procurando ele aqui, mas eu não estou encontrando. Então, Zenit, eu queria que você fizesse a prece, ou você mesmo escolhesse uma pessoa para fazer a prece. Olha só, eu estou assim, muito sensibilizada, né? Eu quero agradecer. Minhas palavras finais, agradecer a vocês a oportunidade, esse momento que eu parei para viver Bezerra com vocês, porque ele é meu espírito, ele é meu comando, abaixo de Deus. E eu quero também falar que esse político, Arthur de Azevedo, que eu falei, que estava lá no início, ele escreveu uma homenagem depois de desencarne do Bezerra, aonde ele fala, né, a honradez de Bezerra, né? Porque hoje, naquele dia, ele fala o seguinte, que nunca viu ele em bailes gastando dinheiro. Então, ele ali deu um grande testemunho, porque na época ele é uma pessoa bem quista, né, no meio político, no meio social, e ele escreveu no Jornal do Brasil. Então, ele exaltando Bezerra pela honra, foi perseguido, mas que morreu com a dignidade, com uma moral lá em cima. Então, que eu falei que eu iria falar no final. Então, Arthur de Azevedo, na época, muito bem reconhecido, né, da didática dele, ele realmente como poeta, não é isso? Escritor, ele exalta isso. Então, ele exalta Bezerra e faz toda uma narrativa. Quem é esse Bezerra que estava ali desencarnando, mas que deixou para o Brasil um grande legado. E que ali, depois do túmulo baixado, ninguém tinha como falar, né, nada, que ele foi ladrão, corrupto, porque não tinham o que falar. Então, ali ele deixou toda a narrativa de Bezerra e foi apagada todas aquelas perseguições que ele sofreu, porque era justamente para ver se ele caía, né, em contradição, mas ele nunca caiu. Então, que Jesus nos abençoe. Isa, por que você não fazer essa prece? Por que você faça prece para a gente? Tá bom. Então, meus irmãos, nessa tarde tão linda, tão cheia de doces lembranças e também tão cheia de expectativas no porvir, de esperança, de um futuro para esta nação mais cheio de fraternidade, de verdade do Cristo, de uma nação honrada, de uma nação amante da verdade, do bem e do amor, em que nós recordamos essa figura tão amorosa, tão amorável, tão cara para todos nós,
e vimos que ele foi uma pessoa que teve as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos, os mesmos expectativas e os mesmos desencantos. E, no entanto, embora, como ele disse, respirando essa atmosfera empesteada de corrupção e de inglórias, ele conseguiu manter-se imaculado e continuou caminhando em direção ao Cristo sem mácula. Nessa tarde, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a nos mantermos assim também, com os nossos corações, sem fazermos concessões ao mal, nem às conveniências do homem velho que ainda mora dentro de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a termos perfeita compreensão das tuas leis, para podermos separar o joio do trigo e para continuar caminhando e timoratos na tua direção. E um dia, Senhor, um dia, merecermos entrar na tua morada. Ampara-nos, Jesus. Ampara essa terra e este planeta, Senhor. Envolve toda a humanidade na tua misericórdia e permita que esse bom espírito e que todos os bons espíritos que estão do outro lado da vida, amparando todo o planeta para que ele passe por essa transição com o menor número de arranhões profundos possível. Ajuda-nos, Senhor, a te ajudar, a nos mantermos contigo neste caminho. Obrigada por tudo, por toda a luz, por todo o discernimento e por toda a sabedoria que tem nos sido dada e ofertada por estes irmãos queridos de todas as partes. Nós reconhecemos, Senhor, com muita humildade, que muitas vezes nos sentamos aqui sem ter merecimento de tanto que temos recebido. Mas ajuda-nos, Senhor. Ampara-nos e nos reveste da coragem necessária para continuar te buscando dentro de nós e fazermos a tua imagem se sobressair diante das nossas palavras, dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Obrigada, Senhor. Abençoa a nossa irmã que nos presenteou com essa tarde. Abençoe cada um de nós presente nessa sala, encarnados e desencarnados. E pelo teu amor e pela tua luz, ave o Cristo de Deus sobre todos nós. Graças ao Senhor te damos.